Filho e o Espírito Santo. E você que está aqui, que veio nesta noite, como nós sabemos, muitos ligam, e muitos até lembram do culto da segunda, mas a palavra de Deus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aleluia, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ó Senhor, esse homem, essa mulher, ó Deus, que vieram aqui, ó Deus, não vieram, Senhor, a fazer outra coisa, a não ser te dar graças, te dar louvores, ó Pai, precisando, meu Pai, de dizer palavras e guidos, meu Pai, de socorro, e também, ó Deus Santo, aleluia, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor sempre agiu, meu Pai querido, porque grande é o seu nome, o Deus de toda a terra. Ó Senhor dos exércitos, entra com a cura sem demora, entra com a provisão, entra com a salvação, meu Pai querido, nesta noite. E todos que creem, digam amém. Jesus, diga graças a Deus. Coloca para nós aqui, eu vou nenhuma condenação há na que estão em Cristo Jesus. Essa televisão ficou escura, né? Ali não sei se conseguem ver, mas vocês, aleluia, vai me acompanhando, né? E vocês vão me ajudando a adorar o Senhor. Nós já tivemos algumas visitas de alguns pastores agora à tarde, e Deus tem feito maravilha, aleluia. Vamos continuar olhando para cima, da onde vem a nossa redenção, aleluia. Oh, aleluia. Às vezes você está passando prova, às vezes está sendo acusação, e todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. A gente tem que ouvir a acusação do vil tentador. Quando o passado vem, nos querem nos fazer parar. O mesmo palavras que eu tenho, não querem a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, conta bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, pois ele não se lembra mais. Canto a glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus. Hoje a vida momento está pelo sangue que nasceu na cruz. É certo que Deus virá e destina o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quantas vezes eu ia para a igreja com acusação, o diabo dizendo: você fez tudo errado, você é uma pessoa que não merecia nada, mas Jesus nos alcançou pela graça. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem, nos querem nos fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não querem na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante
de poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, pois a saber não se lembra mais, eu trago para viver. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida completa está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão e destina no rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida completa está pelo sangue que vence na cruz. É certo que provas virão e destina no rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh Jesus, nenhuma condenação há. Oh Senhor, obrigado a Deus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, nenhuma condenação há se você está em Cristo nesta noite. O diabo tenta acusar, você não vai conseguir, você não vai chegar, aleluia. Mas a palavra de Deus fala que Deus, aleluia, Ele vai diante de nós, Isaías 45, quebrando as trancas de ferro, as portas de bronze, aleluia, nos dará um tesouro escondido, para saibais que eu sou Deus. Então acredita, aleluia, somente, e você verá a glória de Deus, amém? Nós sabemos que aqui Deus tem operado maravilha, com poucos ou com muito, Deus é poderoso, aleluia, para dar vitória. Vamos louvar mais um louvor, aleluia, juntamente com os irmãos, me ajude a adorar. Os irmãos sabem que eu se tornei apenas cantor, adorador do Senhor, amém? Porque a gente também tem um coração, aleluia, de adorador, amém? Então a gente canta, a gente prega, a gente ora, e tudo que dá, né, no coração que Deus coloca, a gente vamos fazer, aleluia, para o nome do Senhor ser exaltado. Então vamos glorificar a Deus nessa noite, vamos bendizer ao Pai nessa noite, aleluia. Coloque louvor para nós, aleluia, Deus de aliança, aleluia. Todos conhecem, né? E você nessa noite vai, aleluia, saber que Deus é Deus de promessa, amém? Eu orando a Deus pelas ofertas, orando a Deus dizimista, Deus começou a operar, né? E muitas vezes falavam, pô, mas são poucas pessoas vieram, mas certamente aqueles que Deus trouxe, e o Espírito veio, aleluia, movendo no seu coração, para te dar tudo novo, para te renovar, para te restaurar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos e sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar,
cumprir. Desde os olhos sempre atentos permanece em mim. Obrigado, Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus que vem e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Toda criança que promessa, Deus que não é homem, mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A aliança Deus que promessa, Deus que não é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, tua palavra vai se cumprir. Pode tentar, eu sei quem tu tá. Seus olhos vão ver o impossível. Está na mão do grande eu sou. Vou ver o impossível acontecer. Meu Deus da aliança, às vezes a gente passa cada coisa e diz, mas eu tenho uma promessa. Ele fez uma promessa para mim e Ele vai cumprir, aleluia. Pode até mesmo muitas vezes, aleluia, muitos não acreditar, mas Ele vai cumprir. E Ele tem feito, aleluia, muitas maravilhas, nós temos visto. Oh, obrigado, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor, bendito és tu, Pai. Oh, Deus, ó Pai amado. Oh, exaltado seja para todos sempre. Digno de adoração, digno de louvor, digno de glória. Bendito é o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Oh, graças a Deus. Cante comigo. Deus
com a sua igreja. O compromisso dele foi através do sangue. Ele comprou a igreja com sangue. E Pedro escreveu, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o seu precioso sangue. Jesus, aleluia, é o Senhor. E Ele está aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, muitos trabalharam. Hoje, na verdade, eu também caminhei desde as 7 horas da manhã. E fui andando, fui trabalhando. E eu estava sentindo cansaço. Aí eu orei um pouquinho, aí veio mais um pastor, veio um outro. E aí eu recebi mais uma ligação. Estava orando meu irmão, o irmão chegou, né? Recebeu um convite. E aqui é interessante, né? De repente tem um 30, de repente tem 2, de repente tem 1. Mas Deus é exaltado, amém, irmão? Porque a glória é para Deus, o louvor é para Deus, amém, irmão? Então Deus, Ele procura adoradores, amém, irmão? E Ele quer fazer o quê? Ele quer restaurar a sua igreja, amém, irmão? Que é o mais importante, a restauração. Abre a sua Bíblia, por gentileza, né? O irmão é de casa já, seja bem-vindo os obreiros, né? Está lá. Às vezes eu vou ter que pôr uma cadeira maior aqui para irmãos. Outros começaram a trabalhar na segunda-feira, né? Aleluia. E às vezes ele ganhou os dinheiro na segunda-feira e falou, agora eu não vou mais no culto. Segunda-feira está dando. Só que ele não aprendeu ainda, né? Que às vezes a gente ganha muitas coisas, mas muitas vezes a gente não se alegra com aquilo. Por quê? Porque a gente não cultuou, amém? A Deus, amém? E não demos louvor ao nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E nós estávamos meditando ontem, né? De mais alguns dias, em alguns lugares, né? Sobre a igreja que primeira vez foi chamada cristã, né? E hoje é o culto dos vencedores, né? E também que a gente trabalha assim para orar pelos empreendedores e aqueles que têm o seu trabalho, têm os seus, né? O ganho da obra das suas mãos. Mas nós precisamos, né, entender. 1 Tessalonicenses, quase no fim da Bíblia, né? É a carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses, e ela tem sempre quase os mesmos conteúdos, elogiando a fé, elogiando a esperança que eles têm. Vamos no ler do 2, né? E vamos começar no versículo 12, amém? Agora vamos para o 13. Exortamos e consolamos, e admoestamos, para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, aleluia, a palavra que de nós ouviste, e que é de Deus, aleluia, acolheste não como palavra de homem, e sim como em verdade, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creem. Aleluia. Então você viu que nós começamos a meditar, e nós vimos que o homem de Deus tem o chamado, tem o propósito, tem a aprovação de Deus, e ele tem autoridade. Então ele não vai poder chegar numa igreja para quê? Para agradar os homens, para aquilo que os homens que eu vi, o que eles acham, o que eles pensam. Porque a igreja foi estabelecida em cima da doutrina dos apóstolos. E certamente toda a igreja era estabelecida em cima de verdade, em cima de coluna, aleluia, que é baluarte da verdade, é a igreja. E a igreja precisa, aleluia, muitas vezes, aleluia, ser restaurada, e muitas vezes administrada, exortadas, aleluia, a continuar vivendo a vida cristã diante de Deus, aleluia, porque certamente o caminho que você vai fazendo e você vai se aproximando de Deus, você encontrará com Ele, aleluia, e certamente com Ele, então você vai se relacionar. E todo relacionamento com Deus leva você a mudar de pensamento, mudar de atitude, e outra coisa, tudo será diferente para você, aleluia, porque Ele fará abrir os seus olhos, abrir o seu ouvido, e outra coisa, Ele dará para você convicção, amém, não? Para acreditar, amém, em coisas que você não acreditaria, aleluia, de maneira nenhuma. Coisas impossíveis
impossível, coisas que ninguém poderia prometer para você, ou tentar, né, te enganar, iludir com coisas assim. Porque certamente o reino de Deus, ele é estabelecido em glória, em poder, em sobrenatural. Por quê? Porque ele está diante de um Deus, aleluia, que estabeleceu no céu o seu trono, e a sua palavra diz que ela domina sobre tudo. Então nós está diante de grande Jeová, que mesmo nós vimos em poucos ou muitos, e chegamos perante a eles, uma coisa é certa: ele tem que encontrar o seu coração crendo, aleluia, na sua palavra, crendo no que está escrito, aleluia, porque o primeiro passo é você acreditar no que está escrito. Porque muitas vezes a pessoa vai sendo abatida com as lutas, os dias, as tribulações, e ele não consegue absorver mais a palavra. Ele consegue absorver todo tipo de problema, todo tipo de influência, tudo entra, tudo faz parte do seu coração, da sua mente, mas mesmo menos a palavra de Deus. Então Paulo, aos Tessalonicenses, ele sabia muito bem que Deus tinha tratado ele, tinha capacitado ele, e ele chegou nessa igreja em Tessalônica, ali através de carta, ele sabia muito bem, aleluia, que ele estava diante de um povo que estava com o coração aberto. E certamente, quando a pessoa tem o coração aberto, ele demonstra algumas atitudes. Diga assim: quem tem o coração aberto demonstra algumas atitudes. E as atitudes deles era ir para a igreja, ir orar, ir receber a palavra de Deus no meio de tribulação, no meio de dificuldade, no meio de momentos no qual havia tirania, havia guerra, havia muita perseguição, aleluia, na igreja. E eles não iam para a igreja, muitas vezes, tudo tranquilo, de carrão, muitas vezes também tomavam um banho gelado, amém, no chuveirinho e tal, às vezes até é morno, e aí de repente tem uns que até janta para vir para a igreja, né? Já coloca lá um pratão, um macarrão, e gente com a barriga cheia para orar. E eu lembro que quando eu fui algumas vezes para a igreja, eu comi muito pão com mortandela, nunca mais eu faço isso, amém? Chegava na hora de dobrar o joelho, a mortandela subia, amém? E eu nem vou falar nisso para que os irmãos não se sintam constrangidos. Mas, irmão, o que Deus quer falar é que você precisa nesta noite, aleluia, crer no poder, crer na palavra de Deus. Se você está no meio de muita tribulação, abra seu coração, porque Jesus quer entrar nessa hora. Porque muitas vezes a gente quer chegar e quer mostrar a nossa fé e queremos agir quando está tudo bem. Mas nós temos que agir quando está tudo ruim, quando está tudo dando errado, para que a gente possa verdadeiramente, aleluia, sermos, amém, até mesmo exemplos de fé para os demais irmãos, amém, da igreja e para outras pessoas. E muitas vezes a gente, no momento de fraqueza, no momento de não acreditar, a gente acaba não transmitindo aquilo. E certamente a observação do pastor da igreja, o apóstolo Paulo, que estava incumbido de escrever essas cartas e fundamentar essas igrejas através do ensinamento da palavra e através de Cristo, ele sabia muito bem qual eram as características, qual era o sentimento e como aquela igreja estava. E ele percebeu e teve toda a convicção que era uma igreja que estava crendo, aleluia, na palavra. Então poderia dar uma palavra mais dura, podia dar uma palavra de demonstração, uma palavra de conserto, uma palavra de chamar eles a atenção para alguma coisa, um acontecimento, um fato, porque era uma igreja que estava ligada, né, irmão? Então não era tão difícil ele dizer para eles: vocês estão de parabéns, igreja, vocês vieram no meio da tribulação, vocês agora vão ser de um estado sendo tratado, vocês vão se tornar dignos do reino do reino de Deus, e certamente vocês vão entrar na glória desse reino, aleluia. Porque muitas pessoas querem entrar no reino de Deus, querem entrar na glória de Jesus, mas muitas vezes não querem, aleluia, vir quebrantado, muitas vezes não querem, aleluia, vir vendido, muitas vezes vir entregue, aleluia, e ele não consegue, aleluia, então ele acaba rebatendo a palavra. Por quê? Porque ele se faz incrédulo.
E toda incredulidade é um repremente para a palavra. E toda incredulidade, quando a palavra vem, ele fala: não é assim, não é desse jeito. Mas está escrito. O próprio Jesus disse: se vocês não creem na Escritura e não creem que Moisés escreveu, também não creem em mim e também não creem em Deus. Aleluia. Então eu creio que nessa noite você chegou atribulado, você chegou com problema, você está numa situação, mas parabéns para você nesta noite, aleluia, porque você vai ser despertado, você vai ser chamado a atenção, Deus vai trazer você mais próximo do altar. E outra coisa, você vai sair diferente do que você entrou, aleluia. Daqui a pouco você vai até acreditar, aleluia, em tudo que está escrito na palavra de Deus, amém? Você vai acreditar no que Deus prometeu, você vai acreditar na onisciência de Deus, na onipotência de Deus, aleluia. Você vai acreditar em tudo que Deus é, aleluia, em tudo que Deus pode fazer, aleluia. Então por isso que ele continuou, versículo 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornasse imitadores da igreja de Deus, existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte de vossos patrícios, e as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreu dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, ao ponto de não impedirem de falar aos gentios, ao ponto de impedir-lhes para não falarem aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então você viu por que você tem que ser uma pessoa de fé. Você tem que ser uma pessoa que tem que acreditar. Você tem que ser esperançoso. Você tem que, aleluia, ser esforçado. Porque certamente você está diante do mundo, amém? Diante de tanto tipo de coisas que está à nossa volta. De repente a pessoa está chegando no seu lugar, mas está com uma inveja muito grande. E às vezes, olha, seca até pimenteira, né? Seca até a planta. Talvez você tenha uma planta em casa, mas o que aconteceu? Secou. Você tirou do sol, você rega, você coloca adubo especial e a planta não vai. Pode ter certeza que tem um olho grosso, um invejoso. E muitas vezes a gente antigamente, não sei você, amarrava fita vermelha. Amém? Está resolvido o problema. E a fita vermelha era uma defesa, amém? Que o seu carro, aleluia, ninguém pegaria inveja. Agora você vê a maldade, ela está por todos os lugares. E se você prestar atenção, o próprio Jesus, aleluia, também ele foi perseguido, ele foi atacado por todo tipo de maldade e tirania. Ele foi atacado pela religiosidade, ele foi atacado pelas autoridades constituídas, ele foi atacado pela tirania, e se ele foi atacado até para os seus próprios povos, que eram os seus, que não quiseram receber. Então você vê que Paulo então sabia que ele estava tendo um procedimento de uma igreja, aleluia, que parecia a igreja da Judéia. A igreja ao qual, que a primeira vez em Atos dos Apóstolos 11, foram chamados pela primeira vez cristãos, porque pareciam com Cristo. Eles tinham as características de Cristo, porque certamente eles seriam perseguidos, a tribulação estava ali, mas era um povo, aleluia, que tinha as características de uma igreja de Cristo. E a característica da igreja de Cristo é bem fácil você ver. Mateus 16, que ele mesmo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então certamente você tem que entender, você está passando luta, está passando problema. Só que como igreja, você tem, aleluia, os pés firmes, você tem uma fé, você tem sua convicção em Deus, aleluia. E isso vai fazer o quê? Que você supera. Porque no meio de muita gente, estão tentando todo tipo de coisa para se defender nas finanças. Todo tipo de coisa contra golpe, contra ciladas. Hoje você pode ver que é todo tipo de
de ações malignas de todo tipo, de todo lado. E muitas vezes ações religiosas. Amém? Uns estão nas suas macumbarias, feitiçaria. Outros estão nos seus métodos de geralmente de fazer trabalhos ocultos. Amém? Às vezes usa métodos de copo d'água, todo tipo de coisa, como se estivesse empurrando o além. Amém? Então nós sabemos isso aí. Então você vê aqui hoje, você precisa ser aprovado. Você precisa que alguém olhe você e diz: essa igreja de Deus ninguém pode abater. Porque certamente assim foi Cristo. Cristo parecia que ele estava abatido. Parecia que ele estava dizendo: Pai, se for de mim, faça-se em cálice. Mas na mesma hora desceu um anjo do céu e o consolou. Se você prestar atenção, Cristo saía de um lugar para o outro, e muitas vezes os seus irmãos nem criam nele, dizia: manifesta ao mundo. E se você vê, tem lugar que Jesus chegava, as pessoas até duvidavam que ele era Cristo. E muitas vezes eles queriam dizer: tu é Cristo, fala logo. Muitas vezes, se você prestar atenção, era uma pressão muito grande. Só que certamente Jesus sobressaiu até a hora que ele foi para a cruz, e até o último momento da cruz ele sobressaiu, porque ele foi ao último suspiro: Pai, entrega o meu espírito. Alá sabatiná, que quer dizer: Deus meu, eu entrego o meu espírito. E na mesma hora tudo começou a mudar. E certamente ele foi a vitória triunfante da igreja, aleluia. Por isso que a igreja, ela é garantida a vitória, porque quem morreu por ela, quem deu a vida por ela, e quem deixou escrito as cartas através dos apóstolos, foi o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E toda a igreja que começa a crer na palavra, começa a vencer na tribulação, ela começa a acreditar no que está escrito. Ela é uma igreja, aleluia, que ela vence o mundo. Como João escreveu: a nossa fé é o que vence o mundo, aleluia. Então certamente é isso que Deus quer encontrar em você, que Deus quer encontrar em mim. Eu tive tribulado aí uns 4 meses. Talvez você começou a tribulação agora. Às vezes as coisas vêm, irmão, de todos os lados ao mesmo tempo. Por isso que você fica perdido. Então é a hora de você fazer o quê? Olhar para Jesus, olhar para a palavra, ativar sua fé para viver o sobrenatural de Deus. Porque o próprio Jesus deixou para a sua igreja a chave. E ele mesmo diz em Mateus 18:19: se buscam acordar na terra, será ligado no céu. E outra coisa que ele diz: eis que te dou a chave do reino. Amém? E nós temos a chave. E certamente essa chave vai abrir essas portas que se fecharam para nós. Vai abrir caminhos aonde não tem, aleluia. Porque certamente você vai usar, aleluia, a sua fé. Vai usar o poder da oração. Vai usar o poder da perseverança, aleluia. Porque Paulo também demonstrava para eles que eles estavam, aleluia, vivendo, aleluia, uma igreja compacta, uma igreja segura, uma igreja que sobrevivia, aleluia, diante da dificuldade. Porque é fácil ser cristão, ser igreja de Deus, quando você recebe a palavra, encosta seu carrão, não tem problema nenhum, às vezes não está com dor, às vezes não tem problema financeiro, não está com nenhum tipo de perseguição, é fácil. Mas o melhor momento das nossas vidas, irmão, são nessas horas, porque a nossa fé, ela vai ser provada, ela vai ser tratada e ela vai ser avaliada por Deus. Que a nossa fé pode ser uma fé firme, diga assim: a nossa fé pode ser uma fé firme, pode ser uma fé fraca e pode ser uma fé fingida. Às vezes a gente fala que crê, fala que acreditamos, depois a gente olha para nós: eu não acredito nada. Um dia eu queria ver meu filho muitos anos atrás, já fazia muitos anos que não aparecia. Oh Deus, eu preciso ver ele, me dá um sinal. Aí o que aconteceu? Aí Deus falou para mim: você não está crendo em mim. Chamou de incrédulo. Aí eu orei de novo, disse: Senhor, eu quero respostas.
Aí de repente apareceu, era época de Natal, né? Apareceu um rapaz, barbinha, bem lá parado, grandão, né? Na porta, com 2 camisas na mão. E aí falou: pai, olhei e falei: que cara é esse, né? Pai da moção, tá? De barba, com 2 camisas. Aí então ele deu para mim: pai, eu não posso ficar muito tempo, quero só te dar um abraço, isso aqui e tal. Acho que ele tem até medo de ficar aí. Aí o que aconteceu? Viu aquela igrejinha, um barraquinho, fim de rua, um pai orando de joelho, antes, meio descabelado, passando umas batalhas, um sapatão esquisito. Mas ele não sabe o que aconteceu, irmão. Aí ele acabou de sair e Deus falou para mim: porque tu oraste a mim e não creste em mim, mas eu mostrei para você o sinal, aleluia. Então você vê, irmão, então Deus, além de fazer o milagre, mas me repreendeu pela minha incredulidade, aleluia, irmão. Porque muitas vezes a gente ora e não acredita no que orou. E se você orar não crendo, não vai acontecer nada. Agora, você quer ver uma pessoa no meio da tribulação, ele ora mais. No meio da tribulação, ele atenta mais para o Criador. No meio da tribulação, ele só tem uma saída, aleluia. Porque o único que pode agir o sobrenatural e pode edificar ele e manter ele de pé na tempestade, na perseguição, nas adversidades é Cristo. Porque você vê Mateus, ele escreveu 6, disse: eis que aqueles que vivem na prática da minha palavra edificou a sua casa sobre uma rocha. E quando veio a tempestade, veio as lutas, a casa não caiu, aleluia, porque foi edificada sobre a palavra dele. Quer dizer, ela cria, vivia a palavra. Então hoje nós estamos vendo que são muitas batalhas que querem apenas bater a sua fé como cristão. E certamente não acreditar no que está escrito. E às vezes, irmão, vai ficando mais difícil, pior ainda. E tem hora que a gente ora a Deus e as coisas vão ficando mais difíceis ainda e parece que mais aperta. Aí a gente então tem que começar a entender o porquê está apertando em vez de afrouxar. É porque Deus quer mostrar para nós que se Ele fizer ainda do jeito que está, pode ser que Ele não seja glorificado. Porque certamente Ele vai ser glorificado no impossível, aquilo que ninguém pode fazer. E muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que não dá para nós fazer. E Ele vai fazer o impossível. Então essa igreja, ela vivia no meio do impossível. Havia muitos adversários, havia muitos homens perseguindo. Mas Paulo, o pastor, ele era focado nessa igreja. Porque ele dava bastante assessoria a essa igreja, para que essa igreja não esmorecesse. Então todo pastor, todo servo de Deus, todo líder que está na frente de um trabalho, ele é um ativador de fé. E ele certamente, ele chega, aleluia, para restaurar a fé de muitos. E ele já vê que alguns estão firmados, mas vê que outros, que nem o irmão, cheguei lá, rapaz, disse: irmão, como é que está? Eu estou, como é que é? Estou querendo prego na areia, né? Ele não vai falar nome, claro, a intenção é essa, né? Então ficou bom, eu fiquei preocupado, mas ele falou: irmão, nós temos que orar hoje, porque Deus abriu o mar vermelho, o faraó está atrás, e esse mar vermelho tem que abrir, mas não é, a fé não estava ativada. E aí então Deus coloca para ativar. Olha, parece que não tem jeito mesmo, né? Nos nossos olhos. Mas nos olhos dele tem jeito ainda. Porque se ele está segurando, se ele está fazendo, ele quer fazer o quê? Ele quer levar você, aleluia, a um propósito, mas quer que você creia mesmo. Amém? E aí, se você não tiver uma fé que agrada a Deus, você não vai permanecer na tribulação, e outra coisa também, não vai ver o milagre de Deus. Porque as coisas vêm para todos os lados. Você pode ver, quando começa a ventar, vem chuva, aí vem um vento de você não viu que levanta a mão ali, começou a bater uma terra, fala: não, Deus, ela não vai subir. Um dia ela vem de lá e começou a falar: Senhor, não vai arrancar esse lugar, em nome de Deus, põe sua mão aqui, e tá, aleluia. E o vento mudou de direção. E depois ele veio por lá, falei: Deus, ele veio por cá, agora quer vir para frente. E muitas vezes, às vezes, ele quer até balançar a terra. Esse dia deu uma explosão no lugar que tremeu o lugar, aqui no céu, onde é que teve uma explosão? Estava aqui, veio, e tremeu o lugar. O que aconteceu? Né? Soltaram dinamite aí perto.
Então é isso. Então no versículo 17: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de vir com vós pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo Satanás nos barrou no caminho, pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua vida? Não sois vós? Sim, pois sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Agora, você viu? Agora, o caminho do apóstolo Paulo até chegar até eles, não por carta e pessoalmente, já estava mais difícil. Porque havia um opressor, havia Satanás, que estava se pondo no caminho. E aonde muitas vezes chegam os homens, chegam as pessoas, aí chega outros, chega o problema financeiro, chega aqueles que são autoridades, que muitas vezes poderiam ajudar, mas às vezes ainda complica mais ainda a situação. Aí, um dia eu cheguei no lugar e falei assim: eu vou atravessar aqui, não tem ninguém, não, uma hora dessa, do dia, tudo bem, em frente ao Paulistão, dia do Paulistão, e fui andando. Aí peguei o carro, falei: pô, não tem ninguém, passa uma viva alma. Aí olhei para lá, e passei vermelho. Não tem ali perto onde tem uma oficina, bem melhor no cantinho do Paulistão, que vem para cá. Então um bom dia que sai do mercado, né? Eu falei: eu vou, né? Não tem ninguém, não vai atropelar ninguém. Irmão, recebi 253 pau de multa. E aí? E eu não estava querendo gastar um outro dinheirinho que eu estava. E eu falei: Deus, eu preciso fazer uma obra. Aleluia. Eu preciso clamar o Senhor agora. Eu preciso que esse recurso chegue, aleluia. Porque eu não quero mexer naquele dinheiro para gastar no vagabundo, aleluia. Aí Deus fez o que para você entender a fé? Deus agiu lá em Santa Catarina, mexeu lá no pastor, trouxe o outro da empresa, que tem umas 15 lojas, e veio os dois aqui. Falou com a minha esposa, né? Deus usou, que ela estava com as lutinhas dela. E depois, a hora que ele sair, ele falou: vai no altar e dá uma olhada que tem uma oferta. Tá vendo? E quando eu cheguei aqui no altar, eu coloquei a mão no altar, tinha 300 reais, aleluia. E Deus falou: vai lá e paga a multa. Aí, como você paga antes do vencimento, aí veio o desconto, abaixou para 243, aleluia. Agora você vê, onde eu vi Deus disse, eu vi por causa da distância que Deus fez. E porque do jeito que Deus fez, foi pegar, ele diz o mineiro, pegar 3 coelhos com uma cajadada só. Porque Deus, ele nunca falha, ele nunca chega atrasado. Só que o inimigo da gente também, ele é áspero em colocar barreira. E às vezes você está ali, quer ir, mas não consegue. E às vezes quer fazer, mas não vai. Por quê? Porque às vezes tem um diabo, amém? Que se está se opondo a nós, se está se opondo à igreja, se colocando como obstáculo e dificuldade no mundo espiritual. Agora analisa bem, o Salmo 62 fala que a confiança tem que estar em Deus. Os homens só querem nos derrubar como parede bendita. Então o Salmo 62 é o Salmo da confiança. Então hoje nós estamos aqui e nós muitas vezes como apóstolo, como pastor da igreja, o anjo da igreja, encontramos tanta barreira, tudo por causa de uma vida, por causa de um irmão, por causa de uma irmã, aleluia. Porque certamente nós somos ativador de fé, somos aqueles que levam a palavra, aqueles que acompanhamos os irmãos, amém? A cada dia, aí espiritualmente preocupado com os irmãos, porque queremos ver os irmãos salvos, abençoados, prósperos e vencendo, aleluia. Então a igreja de Jesus, ela está sempre olhando para os membros dela, para quem faz parte do corpo dela, ou até tempo quem professa o nome dela. E por isso que sempre aparece o socorro de algum lugar que você nunca sabe. Porque você pensa: todo mundo esqueceu de mim, ninguém se lembra de mim. Mas a Bíblia diz, Isaías, que Deus diz mesmo que uma mãe esqueça do teu filho que ela lamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então por isso
você veio aqui hoje, você pensa que Deus não está olhando, Ele está, irmão. É que muitas vezes Deus quer nos ativar, para ter força, para muitas vezes passarmos por cima de certos demônios que se opõem a nós. E muitas vezes diante do nosso caminho. Porque tem hora que a gente encontra um que é mais duro. Você não passa fácil. Você sabe que tem tipo de demônio que você fala, sai em nome de Jesus e vai embora. Mas tem demônio, se você não estiver disposto a ficar uns dias de oração e mandando palavra de Deus e jejum sobre ele, ele não sai não, irmão. Ele fica ali, daqui não sai, ninguém me tira. Você não vê muitas vezes, né, ele vai expulsar demônio e fala, não vou sair não. Você vai sim. Você não vai, você vai sair, porque o fogo vai queimar. Aí começa a queimar, Jesus, ele tem que sair, ele tem que sair, ele tem que sair, ele tem que sair. Vai queimando, vai perdendo a força. Ele não vou sair, não adianta você falar. Aí você vai chega uma hora e ele fala, eu vou ter que sair, por quê? Porque esse crente está determinado, aleluia. Por quê? Porque você está agora com a fé ativada e você sabe que você pode até ter um momento de barração, mas você não vai parar barrado, você tem que continuar o seu caminho, você tem que conseguir passar por cima dele e sair do outro lado. Isaías diz, se ele não sair da frente, nós vamos atropelar e vamos passar por cima, não? Então é isso que você tem que sair aqui hoje. Entender que Deus só quer olhar em você e ver que você tem um comportamento de igreja. Porque você não pode parar tendo essa diversidade. Né? Quando nós vimos no 15, você vê quantas coisas tinha. E Paulo querendo ir lá, e Satanás entrando. Agora, Paulo certamente teve estratégia. O que ele fez? Mandou chamar Timóteo e falou, Timóteo, vai lá ver. Vai ver se aquele povo continua naquela fé, se aquele povo continua daquele jeito, acreditando em Deus, gritando na Escritura. Vai lá, Timóteo, e dá uma analisada lá para ver. Certamente tem igreja que ela está cheia de fé, ela crê, ela vai firme, ela enfrenta obstáculos, às vezes passa perseguição e luta e vence. Mas tem igreja que vence algumas lutas, mas não vence todas. Porque no meio de algumas lutas, muitas vezes ela não teve ativação da fé, ela perde a vontade de ouvir a palavra, ela perde a vontade de vir no culto, ela não tem força para orar, e às vezes ela só pensa em se matar. Porque é mais fácil desistir do que prosseguir. A falta de fé, ela leva você a não prosseguir, mas se desistir. A falta de fé, ela vai fazer nós, amém? Eu mesmo já disse, anda mais, Jesus. Ah, Senhor. Aí Deus me ativou minha fé a me mostrando coisas. Quando eu entrei no meu quarto, eu nunca fui numa loja, tem esse tanto de carne, né? Aí eu abri os celeiros, nossa, sempre tem mantimento, nunca falta, né? Aí eu fui abrir uma coisa para pegar uns negócios lá, caiu uns R$300, aleluia. Aí eu peguei e falei, nossa, tem até dinheiro aí que eu nem sei, aleluia. Então Deus, Ele fez chover, Ele proveu todas as coisas. Só que Ele falou que agora tem uma nova etapa, novas lutas, novas situações, porque certamente a igreja vai em glória, sendo transformada na imagem de Cristo. Então tem um crente que está com a fé, que acredita, você pode olhar nele e falar, esse crente é de fé, vamos orar por esse propósito, ele acredita. Ah, mas não tem ninguém quase na igreja. Ah, é infração muito grande. Ah, é tanta injustiça na terra, é tanta maldade. E aí ele vai sendo abatido. Aí é que nem Elias, não dá mais, Senhor, me mata. Então na caverna ele não sai de lá de jeito nenhum, irmão. No soberano que meus pais, é melhor a morte. Que isso? Depressão. Por quê? Porque o negócio que foi apenas uma palavra de uma mulher que era uma macumbeira, Jezebel, filho de Tibaal, amém, irmão? Batizada como líder deles lá, e aí o que aconteceu? Então ele mexeu com uma coisa, agora ficou preto pro lado dele. A fé dele foi lá embaixo. E certamente, quando na fé lá embaixo, nós quer arrumar um buraco para se esconder, amém, irmão? A gente não quer ver ninguém, parece que não quer falar com ninguém. Pode dizer, porque você está para baixo.
porque você está fraco na fé, porque você já não está acreditando mais. Todo mundo tem casamento, tem esposa do lado, e eu não tenho. Todo mundo dá certo para eu estava vendo um outro lá, tem cheiro de carro. Eu perguntei, Senhor. Aí Deus falou, porque agora ele está numa alegria, ele está num bom gozo. Só que tem uma coisa, ele até fala que é cristão, só que ele nunca vai na igreja, ele nunca deu dinheiro para a igreja. Mas por que prospera tanto? Porque certamente ele não está sendo aprovado, e nem tampouco está sendo assistido por Deus. Amém? Para Deus dar aprovação para ele diante da situação que ele se colocou como cristão de fé. Então por isso Paulo falou, Satanás entrou. Aí chamou a Timóteo. Vai lá. Aí no capítulo 3, vamos encerrar, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Timóteo, aí mesmo, onde está, meu irmão? 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 5, né? Eu estou falando de Timóteo, mas não é Timóteo, é 1 Tessalonicenses. É que Paulo deu sequência, né, irmão, entendeu? A carta. Então eu estou fazendo uma consequência até nós concluirmos, para chegar a um único propósito. Deus está trabalhando em nós, olhando para nós, e Ele está nos assistindo, aleluia, na nossa situação. E certamente Ele tenta mandar socorro de um lado, às vezes tem gente interessada em nos ajudar, mas Satanás quer impedir. Mas só que nós, servos de Deus, temos também a estratégia de Deus para vencer Satanás. Enquanto os demônios ficam focados em Paulo, ele ativou Timóteo para ir. Porque o serviço era o quê? Amém? Com outros demônios que já estavam trabalhando na igreja. Seria o líder, veio no líder. Amém? E os demônios foram os membros. Então você vê que a luta era para parar a liderança, para não chegar, para não ativar os membros da igreja. E os membros da igreja já estavam no alvo dos demônios. Então a gente vê em Zacarias, chama de ferreiros que atacam a igreja. São demônios que atacam em muitos. Então aí nós fazemos o quê? Nós somos assistidos por Deus. Agora o que Deus tem que encontrar em você novamente é a fé que você tinha antes. Porque antes você acreditava, antes você sofria no meio de muitas coisas, a tribulação, podia ser a chuva, podia ser dificuldade, você cria em Deus e vencia. Agora tem que olhar para ver se você continua vencendo, entendeu? Aquilo que ainda é a situação, porque o tentador está por aí. Eu lembro de um pastor que foi lá na sede e ele chegava e pegava um chicotinho, um gaúcho, e ele fez até uma música, show de tentação. E ele pregava com o chicotinho na mão, né? Um gaúcho, um pregador do Rio Grande do Sul. Deus achou ele dentro de uma boate. Ele era aqueles belerrão que ficava com as beiradas nas boates. E Deus achou ele, esse gaúcho, transformou ele, fez um cantor e um pregador, e ele pregava com o chicotinho na mão, né? Dizia, sai, tentação. Então ele teve na sede lá várias vezes. Então você vê, irmão, então Timóteo é aquele que tinha que indagar, ele tinha que ir lá ver mesmo se eles continuavam, aleluia, irmão. Você não vê que tem crente, vem para a igreja cheio de fé. Se você falar para ele, vamos orar para Deus mandar chuva, vamos orar para Deus entrar com providência, para Deus curar, vamos. Se chegar um canceroso, Senhor, vamos curar. Se chegar um cego, vamos orar. Mas tem hora que ele olha para a situação e não tem fé naquilo, irmão. Mas ontem ele tinha, o que aconteceu? Ele perdeu no meio do caminho, não. A única coisa que os demônios vão minando dia após dia. Enquanto você não ora, você não persevera, você não se dedica, você não está disposto, você vai perdendo, amém, aquilo que você tinha antes, disposição. Você acreditava, você podia ter homem falando, podia ter problema político, podia ter o coronavírus, mas você vem para a igreja. Você não vê quando as pessoas só vão quando parar de falar do coronavírus. Nunca mais voltou, irmão.
E quando desviaram, porque o coronavírus estava ali, não dá lá, vai que o irmão espirra, vai que o irmão toca em mim, tudo bem, é certa prudência, mas tivemos culto todos os dias aqui, não é, irmão? E todo dia alguém falava para mim, fecha a igreja, porque vai vir o fiscal, vai ser uma multa desgraçada. Aí você fala, não, eu estou aqui Daniel, irmão. Daniel orava 3 vezes por dia e alguém dizia para ele, Daniel não pode orar mais. E mandou a sentença, se orar, Daniel, vai para a do Léo. Então eu estava querendo Daniel, se pegar orando, vai ser multado. Se pegar a igreja aberta, vai ter problema, amém, irmão? Com a justiça. Mas eu falei, não, se vocês quiserem vir, vem. Aí Deus falou para mim, não, você vai ficar que nem Daniel, amém, irmão? Amém, foi dada, as coisas foi dada. Você está dentro da sua casa, é a minha casa de oração. Você também fala, você não pode, eu estou orando aqui. E esses 2, 3 também querem orar, amém, irmão? E a Bíblia é bem clara, não há pecado nisso. Quem quer dobrar o joelho e orar, não é, irmão? Então eu já vi muita gente colocando, não vai que você morre, se o bichinho picar, ou se você tiver um toque, você vai morrer. E morreu muita gente. Mas se vê na Bíblia, só morreu aqueles com qual Deus não tinha plano. Porque aqueles que Deus já tem um plano para ser a igreja dele, que Deus quer ver refletir na terra, dar testemunho de fé na terra, não ia morrer, irmão. Amém? E certamente muitos pastores morreram e tanta gente, mas por quê? Porque Deus, aleluia, até aproveitou o momento, servo fiel, vou levar para mim. Amém? Às vezes ele falou, vou levar agora, está fiel. E outros ainda têm a caminhada para conseguir. Agora, aqueles que foram salvos em Deus e morreram, descansaram no Senhor. Hoje está aí tranquilo. Tudo bem até. Ruim você decide deixar 14 filhos, né? Porque se a pessoa deixar aquele multidão de filhos, dívida para todo mundo, que nem aquele profeta, que a mulher falou, meu marido morreu e deixou uma dívida. E o Criador está na porta e quer pegar. Mas o profeta falou para ela, o que você tem em casa? Agora você vai usar a sua fé. Porque não tem mais jeito, já foi decretado, o Criador já vai vir buscar, é dívida, não tem dinheiro para pagar. Aí o que ela fez? Ela acreditou no profeta, acreditou em Deus, agiu sua fé e Deus encheu as botijas dela. E aí ela foi buscar para os vizinhos. Amém? Então Deus quer, aleluia, sempre manter a nossa fé intacta. Deus não quer que o tentador derruba a sua fé. Porque o diabo é especialista em muitas vezes perverter a fé da igreja. A igreja já não acredita mais em nada, né, irmão? E daqui a pouco nem acredita que Jesus vai voltar. Então por isso Paulo mandou Timóteo para ir lá ver se os demônios estavam conseguindo vencer eles. Porque as primeiras vezes, todos esses homens que nós vimos adversários, que quer dizer, são demônios. Homens, demônios, tirania, todo tipo de processo político, se você prestar atenção e estudar mais forte. Mas aí no versículo 6, agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo as boas notícias da fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós vos outros, quer dizer, um vê o outro. Sim, irmão, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos se que estáis firmados no Senhor. Aleluia. Então não teve jeito, aquela igreja não deixou dúvida nenhuma. Mesmo que Paulo não estava presente, e ele falou, Timóteo, vai dar uma olhadinha lá, para ver se os crentes estão ainda como eles eram. Porque tem crente aí, quanto tempo atrás, era de oração, já não é mais. Tem crente que acreditava em sobrenatural, já não acredita mais. Tem crente que acreditava na palavra, já não acredita mais. Eu já tive experiência, eu tenho que encerrar, vai dar quase 9 horas. O rapaz, ele pregava na rádio, eu chegava lá banguelo, sem dinheiro, naquela situação que os irmãos viam todo dia para a igreja, parava com a mãe do Nivaldo, ela dizia, ora para o meu filho Nivaldo, que ele ia estar para as palavras da vida. Sempre foi trabalhador, mas ninguém sabia que eu gostava do... Amém? Eu tinha o Fuscão, na época, Fuscão, né, Brasil, isso aqui, carrão. Ele contava sempre para ir na padaria lá e tal, camisa de boleiras, ele sentia e tal. Amém?
E ele ora por hora, eu de volta aí hoje obreiro na igreja, amém, irmão? Sempre orando, era de fé. Então você vê, irmão, e aí eu chegava na rádio, aí o que acontecia? E o rapaz fazia isso para mim. Ele era missionário, ele pegava o peito, ó, cabelo bem tratado, amém, irmão? Sabe, você vê que é tudo tratado com secador, com shampoo, a minha roupa dele tudo passada, tudo tal. E eu muitas vezes, o dia inteiro atrás de vida, aleluia. E ele fazia a programação da rádio, falava bonito. Aí eu estou ali, né, orando, e aí chegou ele, meu. Só que o cabelo dele já estava estranho, a roupa dele já não estava a mesma, e o tênis dele já não estava o mesmo, o sapatão dele que ele ficava. Esse cara sou eu. Aí ele falou para mim: você ainda está aí pregando e orando? Eu nunca mais prego a palavra de Deus. Eu perdi o meu carro, o carro dele era daquele que minha Raquel teve lá, Ford Ka. Ele tinha um Ford Ka novinho, na época foi carro do ano, hoje só de Ford Ka de a pé. Aquele cara que não gosta de mexer nesses carros. E eu entrei em uma ali, eu fui acelerar não pisar na embreagem, o negócio é duro. O volante dele, nossa, como é duro, mano. Aí a Raquel comprou um e eu entrei dele também para ungir. Aí, irmão, aí ele chegou e falou: a empresa multinacional que ele trabalhava está desempregado. E a esposa, que ele chegava lá, a mulher mais rica do mundo, não que eu estou alegrando por isso, seria um exemplo. Toda bonita, com saia missionária, aquela Bíblia, capa de ouro e tal. Amém, não? Acabou. Porque só era missionário enquanto tinha dinheiro para pagar rádio. Enquanto andava de carro bom, roupa seda, ia nos cultos, colocava os primeiro lugar. A hora que veio Satanás e os demônios e começou a lutar contra ele, o que ele fez? Ele perdeu e foi derrotado. E chegou para mim e disse: nunca mais eu prego a palavra de Deus, nunca mais eu falo desse Deus. Eu falava no nome dele. Eu perdi minha casa, perdi meu carro, perdi minha esposa, perdi os empregados, nunca mais falarei no nome dele. Então você vê, tá certo que tem coisa na Bíblia que diz: Deus não deixa muito pobre. A Passuíra escreveu assim: Deus não deixa muito pobre, porque senão vão bastelar do seu nome. Mas também não deixa muito rico, para que eu não me afaste de ti. Oração sábia, dê a porção certa. Então muitas vezes a gente cresce, a inveja aumenta. Quanto mais você ora, mais demônio aparece. Não já me acreditaram, quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais fiel você é, parece que tudo vem na sua cabeça, irmão. Porque tudo vai vir para mostrar que você tem fé ou não. E aí você tem fé esse ano, ano que vem você tem fé, o ano que vem, até Jesus voltar. Porque a hora que acabar a fé, a hora que você não acreditar mais em nada, e aí se entregar aos pontos, aí os demônios pegam, amontoam, aleluia, irmão, e castiga. Então por isso que Paulo falou: você precisa dar uma olhada lá. Só que ele teve a surpresa agradável. Foi isso que nós vimos, foi. Chegou lá, os irmãos continuam orando, lembra? Na igreja, os irmãos continuam crendo, os irmãos estavam esperando Jesus. Você vê que Paulo falou um pouco antes do 2, que ele até diz que ele estava esperando a graça de Deus, e estava dizendo: Maranata, lá vem Jesus. Eles estavam, aleluia, na mesma fé que eles estavam antes. Agora, o que fazia de acreditar sempre? Que era uma igreja, aleluia, que estava firmado no Senhor. Amém, irmão? E por isso permaneceu. Se não tiver nele verdadeiramente, os tempos, a época, as situações que vai vir, aleluia, vai derrubar aquela casa. Então por isso você está aqui hoje. Porque você precisa voltar a crer. Amém, irmão? Mais do que você cria antes. Porque cada dia a gente enfrentamos diversidade e ainda os demônios. Tem os problemas de dia a dia, familiar, problemas físicos, problema de enfermidade, problema de tanta coisa, mas tem problema de gente mandando voar, tem problema de gente caluniando, de armadilha, de cilada, e tem os demônios, amém, lutando dia após dia. Amém? E aí o tentador está ali, irmão, dia e noite no crente. E Jesus diz o que? Orai, foi vigiar para não cair em tentação. Você não viu esse tempo atrás onde eu estava indo? Eu estava indo no furacão, irmão. E aí o que aconteceu?
Aí Deus não deixou, Deus segurou, porque eu estava firmado nele. Então ele falou, você não vai porque você crê, você é meu servo, amém? Então eu vou manter o seu firme. Mas o furacão estava levando. Uma coisa mais ruim que tem é você estar no redemoinho maior do que essa igreja e você no meio dele. Amém? A outra vez eu fui parar no hospital. Os irmãos que sabem, eu só estou contando isso. Com aquela dor na nuca e tal. E quando eu cheguei lá, veio eu tenho que encerrar, eu vou encerrar 2 horas da manhã. Veio um homem assim, um carrinho, um homem era um pai do montanha, né? Para não falar assim, porque eu tenho preconceito quem é grande, quem é pequeno, quem é gordo, magro, não tem. Nem quem é branco, preto, isso aí, né? Vocês não vão barrar na minha internet, porque esse dia barraram uma pregação minha. Dizia que eu não falei corretamente sobre o coronavírus. E falaram. Então você vê, não, mas eu chegou assim para dar um sorinho. Oh, mas era um montanha, né? Uma roupa azul, tubantão, pô, na grande, lembra? Veio empurrando o carrinho, aí sentei na cadeira, aí acabou encheu assim uma escuridão dentro da sala, e Satanás estava lá, esse demônio que barrou o pau, e disse assim, ou até mais, porque ela está muito preocupada com você. Aí eu descobri que ela me amava mesmo, né? Estava preocupada comigo quando eu voltava para casa. Aí ela ligou e o Ximene estava do lado. Eu disse, Ximene, pega o telefone e vai lá e fala para ela. Você não foi o que atendeu? E aí na mesma hora, sabe quem chegou? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se aproximou, isso é uma coisa linda, irmão. Sabe uma luz que floresce, assim, vai entrando, e aquela escuridão, aquele anjo que estava de grande asas ali dentro, que tinha aparência de grande asas, assim, não cheguei a ver a cabeça, mas cheguei a ver a presença, ele foi se afastando, aleluia. E aí eu comecei a dizer, Satanás, eu vou voltar. Aí ele foi se afastando, mas ele disse, mas você vai ver, você não sai daí hoje, tá vendo? Aí vem os tentadores, os demônios que é comandado por ele, e no corredor toda hora vem um demônio e fala para mim, o homem você fez raio-x da cabeça, e o homem passa com a pastinha, a hora que chega a sua você vai ver. E aquilo ali foi um trauma, porque toda hora passava um rapaz com uma pastinha e não falava logo. Aquilo ele mata o doente antes do tempo. E quando ele passou e deu na salinha, já está depois de 1h30, irmão, e quase 5 horas lá. Aí sabe o que aconteceu, meu irmão? O médico chamou todo o seu vidente e falou, não tem nada na sua cabeça. Você não tem nada. Você não tem um risquinho. Você é saudável. Quem você é? Eu falei, eu sou servo do Senhor e Deus me deu vitória. Ele falou, então glória a Deus. E viemos embora. Mas, Senhor, era uma guerra espiritual. Então muitas vezes a gente pensa que vai ser sempre moleza, sempre vai ser calão. Crente uma vez cheio de fé, fé a vida toda, meu irmão. Porque o dia que perder a fé, o dia que perder a perseverança, o dia que perder, aleluia, o amor, a esperança em Deus, aleluia, e ficar à mercê, você ficará derrotado. Porque os homens estão aí, Salmo 69 para derrubar. A opressão política está aí, tem. O tributo que nós pagamos, por isso que me chamou de tribulação. Você vê que lá, na casa de Jason, eles vieram bater, espancaram, até Paulo foi parar na cadeia. Tudo por causa do Evangelho de Deus. Mas eles continuaram crendo, aleluia. Porque tem uma vez que dá errado, a gente passa a crer. Então hoje, Deus pergunta, como está a sua fé? Amém? Você vai acreditar em Jesus ainda? Ou vai ficar, aleluia, incrédulo? Aleluia, irmão. Se você crê uma vez, crê de novo, aleluia, irmão. Porque a hora que os demônios vêm, aleluia, eles vão tentar, porque é tentador, vai falar, vai acusar, mas de repente você vai sair com a vitória. E Deus, aleluia, fará você triunfar. E quando Deus vir olhar para você, vai ver fé em você. E aí ele fala, você continua na fé e por isso você terá vitória novamente, aleluia. Porque certamente é a fé que agrada a Deus. A fé que faz Deus se alegrar. E Jesus olhar e falar, ele está firme em mim ainda, aleluia. Está firme na minha palavra. Porque o mais duro é sentar numa casa que não é, fui numa igreja tal, fui em outra, de outra. Agora já não estou mais em nenhuma. Falei, Deus, você está desviado faz tempo, viu? Comentei com o irmão ali, né?
Ele quer dizer que conhece muito, mas está viciado na verdade. Porque o crente verdadeiro, hoje nós estamos aqui, é o culto do vencedores. Segunda-feira, tudo bem, os irmãos trabalham também, hoje eu estou cansado, vamos encerrar. Mas vamos louvar o Senhor, aquele conquista, aleluia. E vai vencer uma unção. E você vai sair daqui cheio, aleluia. E vai vencer o tentador. E vai falar, ó, tentador, Jesus reina, Jesus vive, Jesus é meu Senhor e Salvador. Jesus, Ele vai me manter de pé diante dessa situação. Jesus me fará triunfar. O Senhor Paulo escreveu aos Coríntios 2,14, ele falou para nós que através de Cristo, pelo seu sangue, nos fará triunfar. Vamos triunfar. Eu sei que o irmão está na luta, eu sei que os irmãos estão, mas como ministro de Deus, eu quero você ver, você crendo nesta noite. Quero ver você voltar a acreditar. Aleluia. Quando a esperança Abraão creu e deu glória a Deus, se fortaleceu. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi imputado pela justiça. Abraão não poderia ter filho, irmão. Abraão, ele não tinha como, irmão. Mas ele creu, mesmo assim, Deus se agradou dele. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava entrando lá na sede com um grupo de senhoras, aleluia. Oh, aleluia. Como está seu coração? Como está sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Essa é a sua decisão. Se eu estava nessa igreja de jovem, Deus me deu uma filmadora e ele disse: o teu inimigo vai te filmar. E o meu inimigo estava me filmando, ele me filmou nesse dia do meu testemunho. Não pare de lutar, é hora de vencer. Você pode vencer com Jesus. Ele só quer ver se você continua acreditando, aleluia. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Oh, glória a Deus. Eu estava no congresso de jovem que me deu dando testemunho em 2007. E Deus estava falando para mim: você vai ver ser filmado pela primeira vez, aleluia. Essa é a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, aleluia. Deixa a terra que o Senhor conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra. Acredita que ele tem, aleluia, saída, aleluia. Ele só quer ver se você permanece nele, aleluia. O tentador está aí, as ciladas estão aí, as tribulação, a diversidade. Tudo que é seu, levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu.
conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta, igreja. Levanta, diga, eu acredito, Senhor. Eu tenho a promessa, aleluia. Não importa que Satanás está dizendo, eu continuo crendo, aleluia. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista. Senhor, deixa um som de conquista sobre a igreja hoje. Derrama sobre eles, ó Pai, uma fé gloriosa, um espírito de fé, meu Pai querido. Oh Deus, para eles permanecer diante das lutas. Oh, rebababachuri de canta bababai. Oh, rebaturianda rebachuri de canta bababai. Oh, rapatababai. Ah, Deus, o obreiro nesta casa. Ah, vai correr minha esposa, renova ela agora. Ah, rebachuri de canta bababai. Ah, vai correr o nosso irmão que vem aqui nessa noite, Pai. Ah, vai correr, já creu muito mais do que creu hoje, ó Deus. Ah, reativa, vai correr na fé agora. Ai, derriba, subirando cababai. Entra ali, vai correr na vergonha. Arrepasso de canta babai. Ah, vai correr, não deixa o diabo derrotar, ó Deus. Ah, vai correr, Satanás se impõe muitas vezes, ó Deus. Ah, vai correr, se levanta como opositor, mas sempre a igreja tem uma saída, uma vitória. Ah, porque a igreja foi ser invocada. Ah, vai correr, falando no teu nome, meu Deus. Ela foi chamada, vai correr para crer, meu Pai amado. Ah, Deus, na tribulação. Ela foi chamada para crer na diversidade. Ainda rebababa, xerebecada, rebaixopa. Agarraduriam da rebaixuri de canta babalai. Eita, rebaixoa. Recananabaçoa. Abre Jesus agora. Enche, Senhor, celeiros agora. Enche agora da igreja. Ah, meu Deus, que crê na sua vida. A igreja que espera sepultar. Uma igreja, meu Pai, confirmada, Deus, na fé. Uma igreja que está aqui porque o Senhor quer, meu Pai querido, permanecer. Ah, Deus, causa na justiça, Deus. Ah, Pai, que a gente nesta casa, obreiros, homens, ó Deus, fiéis dos dízimos nas ofertas, precisa agora da restituição. Chega, meu Pai, dos tentadores, dos demônios, ó Deus, venceu uma igreja imbatível, uma igreja, meu Pai, que foi fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, uma igreja firmada no Senhor e o autor da vida, o Deus de toda graça, o Deus de todo poder, o Deus de toda glória, uma igreja, Deus, que vai ser de eternidade, eternidade sobreviver. Ah, Pai, todo o calor e a tempestade, como se diz, ó Pai, na sombra da rocha, como diz Isaías, guardada debaixo da mão do Senhor, e debaixo da rocha, meu Pai, beberá água, haverá pão. Enche, Deus, ó Pai, essas pessoas aqui nesta noite, para que amanhã, quando acordar, eles digam: é mais um dia que o Senhor me deu, regozijai e alegrai nele. Faz, ó Deus Santo, de toda dívida, ah, Pai, seja paga. Entra com porta na casa, ah, Pai, na família. Entra na obra das tuas mãos, ó Deus Santo, aleluia. E faz ele triunfar, faz ele adquirir riquezas. Ó Deus, diante da crise, Jeová Jireh, entrega o ouro, entrega a prata na mão do seu povo, ó Deus, e faz eles, ó Pai, se alegrar com bênçãos dos céus e com bênção da terra. E quem crê, diga amém, Jesus, diga graças a Deus, a glória do Senhor, se você acredita, aleluia. Glória
Glória ao nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos encerrar. Amém. Vamos encerrar 9 horas. Se você tem sua oferta e você vai entregar nessa noite, se você não tem, não constrange, amém. Mas se você tem, aqui já trouxeram os dízimos, já trouxeram as ofertas, aleluia. Você estava conseguindo chegar com óculos, irmão? Amém. Essa aqui deu problema, né? Está consertando 2 televisões, tem uma de 55 ali. Eu não quis ligar o projetor porque ele aquece o calor, né? Aí ele tinha que acelerar os ventiladores. E como temos irmãos que ficaram gripados, a gente temos que, né? Amém? Você viu a minha fé? Deu uma camisa e consagrei, falei, a hora que você colocar vai ser uma praça no seu pulmão, aleluia. E se ele acreditar, vai ser mesmo. Eu já vi Deus fazer coisas maiores. Eu vi sair de casa assim que eu vi, sabe o que? Eu vi disco de herme, todas essas coisas eu não sei colocado no lugar. E o Fiatzinho, irmão, a hora que eu pisei no seu, na embreagem, foi coisa fofinho, irmão. Você percebeu? Ele tá miadinho as rodas, o rapaz alinhou tudo, né? Você percebeu? Ele tá fofinho o Fiat, aleluia, aleluia. Tá fofinho, mas tá parecendo, aleluia, como é que é, um Lamborghini. Eu agradeço a obra das suas mãos, amor, irmão. Creia somente, amém, irmão? Porque o que Deus quer achar é fé em nós, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Não se preocupa, amém? Ninguém sentiu a presença de Deus ainda? Aleluia, Deus. Muito não, amém? Aqui, está aqui a minha oferta. Que depois vai pôr. Eu vou ter que comprar umas lâmpadas aqui, que dá muita manutenção. Mas eu não vi, a gente foi fazendo piso, não foi buscar para mim, amém, irmão? Amém, cooperando também. E é a fé. Quando eu tenho que terminar. Aquele louvor que eu estava louvando, Deus mostrou uma terra para mim, irmão. Não tinha ninguém, uma casa em volta, um terreno reto, plano, lugar plano. Você fala, mas como? Parece impossível, parece. Não é verdade? Mas Deus mostrou. E se Deus mostrou, amém, a próxima vez foi minha esposa, que vinha chegando novo, com cabelo diferente, até eu falei, por quê, né? Com 2 sacolinhas na mão. E eu queria saber o que tinha dentro. Sabe o que era, irmão? Era uma mandioca, né? E não sei o que, para fazer um almoço pra gente. Amém? Amém? Aí você fala, mas o que significa isso? Significa que Deus é fiel, aleluia, irmão. Então amanhã cedo você vai para o seu trabalho e vai dizer, eu ainda tenho fé, Senhor, eu creio no sobrenatural, amém? E é isso que Deus quer achar, porque se ele achar lá, você não crendo mais, aí ele não vai ter um bom relatório. O Espírito Santo vai falar para o Pai, a incredulidade chega lá e parou, amém? E o Espírito Santo vai entristecer, amém? Mas se ele vem você firmado e alegre, fala, Pai, ele crê no sobrenatural, então derrama a bênção nele nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, aleluia? Porque tudo que não provém da fé é pecado, amém? Diante de Deus. Então é só crer e crer. Levanta as mãos para cá, em nome de Jesus. Ele quer terminar 8h40 e já não são 9 horas, você pode adiantar 10 minutos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esses irmãos vieram aqui, eu creio, meu Pai, no sobrenatural e providências, ó Deus, em tudo está diante dos seus olhos, em tudo nos sobreveio, em todos os vales, em todos os lados, e até nos fazendo, ó Pai, muitas vezes esmorecer. Mas hoje é dia de nossa vitória, é dia de ver coisas, ó Deus, é dia de ver os anjos subir e descendo, é hora de ver, meu Pai querido, Deus, as vitórias, as bênçãos do Senhor em cada causa que é apresentada, em cada situação. É o que nós te louvamos, ó Deus, porque assim será, porque o Senhor é Deus fiel, aleluia, a sua igreja, amém? Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. A palavra do Senhor está encerrada em nome de Jesus, aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. Amém, Jesus.